que antes de chegarmos aqui, o Senhor já estava nos esperando. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 105. Amém? Que diz: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor, buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença, lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Vós, descendente de Abraão, seu servo, vós, filho de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua. Neste salmo, o salmista nos chama a buscar o Senhor e a sua presença perpetuamente. Isso é o 4. No 8, o Senhor se lembra perpetuamente da sua aliança que fez até 1000 gerações. E nós estamos incluídos nessas 1000 gerações. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, mais uma vez, Senhor, de estarmos aqui diante de Ti, porque Tu és maravilhoso, Senhor. Nos abençoa nesta noite, Senhor, com a Tua bendita e maravilhosa palavra, Pai. Porque, Senhor, viemos aqui, Senhor, e não nos deixa, Senhor, sair da mesma forma que chegamos, mas nos ajuda, Pai, a pormos em prática, Senhor, tudo que nesta noite o Senhor falar conosco. Recebe, Senhor, nossos louvores em adoração a Ti, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Altamente os céus proclamam seu divino Criador, anunciam firmamento tuas obras, ó Senhor, incessantes noite e dia, dão sinais do teu poder, sem palavras proclamando, Deus é excelso no saber. Majestoso o sol caminha pelos céus com resplendor, exultando em seu percurso, enche o mundo de calor. Todo vasto universo canta em coro teu louvor, e a nós vem doce ensino da palavra do Senhor. Tua lei quão preciosa, brilha mais que a clara luz, esclarece as nossas mentes e as almas a Jesus. Em tua graça meditando, cantarei, ó bom Senhor, e será da minha boca agradável teu louvor. Vamos cantar mais uma vez a última estrofe. Tua lei quão preciosa, brilha mais que
fortalece as nossas mentes e as almas a Jesus. Em tua graça meditando, cantarei, ó bom Senhor, que será na minha boca agradável teu louvor. Amém. Tua palavra é maravilhosa, Senhor Deus. São as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei! Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Grandes são as suas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as suas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os seus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão,
Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Só teu nome é santo. Só teu nome é santo. Toda a terra se dobrará diante do Rei dos Reis. Teu nome é santo, Senhor Deus, exaltado acima de todas as coisas, Senhor Deus. Tu és exaltado, Senhor. Tu és perfeito e maravilhoso, Jesus. Glória a ti. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Mais uma vez, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória
tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Boa noite, igreja, graça e paz. A liturgia de hoje eu vou pedir que vocês abram em Romanos 8, do 31 ao 39. As provas e a certeza do amor de Deus. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, porventura não nos dará também graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. E somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Antes de orar, eu tenho aqui uma mensagem de Neidinha, que aconteceu uma coisa trágica lá, onde ela convive, e que o pastor me ajude, o nome da igreja se eu errar, né? Boa noite, meus irmãos, tenho um pedido de oração urgente. Um casal de missionários pastores da Igreja de Deus de Troyes, França, brasileiros, e são muito próximos, perdeu um filho de 24 anos ontem. Ele teve um ataque cardíaco fulminante. Amanhã ela vai estar, né, com eles. Aí ela está pedindo que, por favor, orem muito, porque eles são muito queridos, o pastor Renato e a Adramita Bastos. O seu filho é Samuel, ele tinha 24 anos e partiu ontem para os braços do Pai. Orem por seus irmãos, todo o trâmite. O corpo só será liberado daqui a 8 dias. Orem por sua família no Brasil, em João Pessoa, e orem por todos os missionários. Estamos em grande choque. Em Cristo é o nosso consolo. Neidinha. Bendito és tu, Pai, Senhor nosso Deus, Rei do Universo. Pai, eu agradeço por mais uma noite que o Senhor deu a nós aqui, Pai. A família está reunida para essa comunhão, aprender a palavra, dar discernimento, Senhor, que abra nossas mentes para entendermos o mal e o bem, diferenciar, Pai. Ó, Pai, abençoa todos que estão aqui, Pai, nessa noite, e todos que não puderam vir por causa da chuva. Abençoa todos que estão assistindo, Pai. Pai, abençoa todos, Pai, o missionário. Abençoa essa família, Pai, que teve uma perda
que não é fácil, Pai. A luta vai ser grande, o luto vai ser grande, Senhor. Abençoa ele e, por favor, Senhor, leva eles para o seu colo, porque bem-aventurados aqueles que choram, pois tem consolo. Ó, Pai, abençoa a Neidia também, Pai, que está indo para esse túmulo, Pai, resolver esses casos pendentes. Ó, Pai, não deixa eu desamparado, Senhor, porque não é fácil para ninguém. Todo mundo sabe que perder um filho antes mesmo dos pais irem embora não é nada fácil. Ver o seu filho partir, nascer e ir embora. Mas, Pai, ele hoje está no braço do Senhor, Pai, porque a salvação, o Senhor escolheu cada um de nós, Pai. Pai, cuida de todos aqui e abençoa quem vai subir aqui e soltar a palavra, ministrar, Pai. Ó, Pai, eu te agradeço. Amém. Amém. Depois. Amém. São notícias tristes, nos deixam um pouco tristes, não é isso? Nós não conhecíamos, mas era um irmão, não é verdade? Mas Deus está com todos. E com alegria, vamos trazer à casa do Senhor nosso dízimo e oferta. Amém? Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, neste momento, ó Pai, queremos te agradecer, Senhor, pelo que o Senhor tem feito, ó Pai, em nossas vidas, pelos trabalhos que nós temos, Senhor. Ó Senhor, recebe, Senhor, esta pequena porção, ó Pai, mas que é de coração, Senhor, porque antes o Senhor tudo nos deu, e por isso, ó Pai, nós devolvemos não a Ti, Senhor, porque o Senhor não precisa, e sim, Senhor, para a expansão do Teu reino aqui na terra, em nome do Senhor Jesus. Como não te adorar? Tu és nosso Pai de amor. Como não dedicar nossa vida em teu louvor? Como não? Como não te adorar? Nosso Pai de amor, como não dedicar nossa vida em teu louvor? Tu és o Deus Santo, poderoso em toda a terra, a ti oferecemos o que temos de melhor. Como não? Como não te adorar? Tu és nosso Pai de amor. Como não dedicar nossa vida em teu louvor? Tu és o Deus Santo, poderoso em toda a terra, a ti oferecemos o que temos de melhor. Tu és o Deus Santo, poderoso em toda a terra, a ti oferecemos o que temos de melhor. Obrigado, mãe. O que
que temos de melhor. Glória a ti, Senhor Deus. Ao olhar pro céu e ver a criação do Criador, confirmo que em minha vida o seu plano ele já traçou. E foi bem antes da criação da terra e do mar que eu escolhido fui por esse Deus de amor sem par. Ao olhar pro céu e ver a criação do Criador, confirmo que em minha vida o seu plano ele já traçou. E foi bem antes da criação da terra e do mar que eu escolhido fui por esse Deus de amor sem par. Trago no meu peito uma canção que exalta Jesus Cristo, o mais velho irmão que nos deu a paz com Deus. Eu tenho a justificação, só pela graça somos salvos, mediante a fé, escolhidos dentre todos, quem Ele quer, não por meio de obras, mas por justificação, pela fé em Cristo Jesus. Vamos aprender esse coro? Só pela graça somos salvos, mediante a fé, escolhidos dentre todos, quem Ele quer, não por meio de obras, mas por justificação, pela fé em Cristo Jesus. Só pela graça somos salvos, mediante a fé, escolhidos dentre todos, quem Ele quer, não por meio de obras, mas por justificação, pela fé em Cristo Jesus. É Ele que opera em nós. Só pela graça somos salvos, mediante a fé, escolhidos dentre todos, quem Ele quer, não por meio de obras, mas por justificação, pela fé em Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus. Não por obras, não por nós, mas é graça de Deus em nós. Amém? Amém? As crianças para ir para a sala, para a salinha. Oi, só tem Joaquim. Oi.
Vamos orar. Senhor Deus, abençoa, Senhor, porque desta é o reino dos céus. Foi assim que o Senhor colocou na Bíblia. Está escrito que deles serão o reino dos céus. Por isso, ó Pai, nós entregamos, ó Pai, a vida dele em Tuas mãos. Senhor, cuida como o Senhor tem cuidado, Senhor, da sua vida, da sua saúde, da saúde dos seus pais. Abençoa, Senhor, ele e sua família. Abençoa também, Senhor, a professora que vai cuidar dele, Senhor. Nós entregamos em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos receber a bendita e maravilhosa palavra do Senhor. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento, ó Pai, queremos entregar a vida de nosso irmão em Tuas mãos, Senhor. Usa, ó Pai, nesta noite, Senhor, como o Senhor tem usado todos que soube aqui neste púlpito, Senhor. Coloca, Senhor, em sua boca, em seu coração, Senhor, a Tua palavra. Que a palavra que saia de sua boca, Senhor, penetre em nossos corações e nossas mentes, Senhor. Não nos deixa, Senhor, cativa a nada, Senhor, e sim a Tua palavra, Senhor. Pai, não nos deixa sair da mesma maneira que chegamos, mas nos ajuda, Pai, a pormos em prática tudo que nesta noite o Senhor falar através do meu irmão, a Tua palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Boa noite. Deus abençoe a vida de vocês. Alegria de estar junto e a gente compartilhar dessa palavra que tanto nos abençoa e nos edifica. Vamos abrir em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 ao 14. Vamos ficar todos de pé? Reverência à palavra, Deus, nosso Senhor. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade. Porque para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos sentar. Meus irmãos, então, hoje nós vamos falar sobre a eleição e hoje de manhã, até na escola dominical, já foi falado também sobre esse tema. E a programação era para só hoje, mas foi uma coisa tão profunda, tantas às vezes dúvida, e que a gente prorrogou aí por mais um outro dia, para a gente ministrar, a ensinar sobre a eleição. Mas o Senhor também trouxe hoje à noite para nós estudarmos essa palavra que é a eleição e a importância dessa doutrina. A eleição condicional é um tema difícil. Lá no seminário mesmo, onde eu estudo, já são 3, estou no 4º ano e é um tema que sempre entra, sempre fala, a eleição, porque aqui está o eleito, esse aqui não é o eleito. Então, é um tema que sempre parece assim difícil de falar ou de se conversar. Principalmente nos dias de hoje, porque as pessoas muitas vezes não querem ouvir sobre essa doutrina. As pessoas não querem ouvir essa doutrina. Ou não aceitam, ou não gostam.
é difícil de entender, não quer estudar ou escolhe o que é mais fácil, que é aceitar a opinião de terceiros. Aceitar a sua cultura, como você pensa, os seus costumes, os seus valores. Ainda tem gente que a sua opinião é em base em cortes de internet. Um outro motivo de não querer ouvir esse tipo de palavra é o orgulho. Os seus conceitos não permitem a mudança da sua opinião. Então, a eleição não é fácil. Dizer assim, é fácil? Não. Né? Então, para o Senhor derramar graça na minha vida, sobre a questão da eleição, eu, particularmente, há uns 10 anos, 10 ou uns 8 anos, eu passei um ano meditando sobre esse assunto. Né? E cheguei ao pastor e dizer, pastor, sobre essa questão da eleição e tal, e se eu ver Cristo, entender a sua palavra, eu não posso recusar isso? E o pastor disse, não, a graça é irrecusável. Eu saí daquele dia assim, com o coração, dizendo, sinceramente, Senhor, eu ainda não entendo, não compreendo. Né? Entendi o que o meu pastor falou, né? Mas ainda não entrou no meu coração. E foi um ano de estudo, meditação, até Deus falar no meu coração e compreender, e é isso que eu oro hoje para vocês. Né? Eu oro que os meus irmãos aqui essa palavra possa entrar no seu coração. E também peço para os meus irmãos que, se não ouviram a palavra de hoje de manhã com Josenildo, né, a depravação total, deveriam ouvir. Deveriam ouvir. Porque uma coisa está totalmente ligada com a outra. Não tem como separar a depravação total com a eleição. Então, se meus irmãos, as pessoas que porventura estão ouvindo, né, na internet, parem para escutar a palavra de hoje de manhã, né, sobre a depravação. Vou citar algumas coisas, mas Deus sempre fala conosco, né? Então, pela graça de Deus, peço aos irmãos, hoje, total atenção do que eu vou falar. É de extrema importância para entender sobre a eleição. Isso muda a nossa cosmovisão de quem nós somos e quem é Deus, revelado nas Escrituras. A doutrina da eleição não é uma doutrina de homens, não é uma doutrina dos calvinistas ou dos arminianos, ou uma pesquisa teológica. Porém, é uma doutrina da palavra, é uma doutrina divina, e que não devemos ter medo. Não devemos ter medo, meus irmãos, ou esconder debaixo da cama. Ela deve ser exposta, e falada e pregada. As pessoas têm medo de falar e dizer, ali está um eleito do Senhor, ou dizer sobre si, eu sou um eleito do Senhor. Não. Parece que tem medo hoje de falar. Os nossos pais, os pais da igreja, né, falavam isso sobre a eleição. Os apóstolos falavam sobre a eleição. E nós vamos ver isso na palavra sobre a eleição. É uma coisa real, verdadeira, da doutrina de Deus. E que me leva ao pensamento, né, lá na história de Noé. Noé e os seus 3 filhos construíram uma arca, que demorou aí 100 anos para ficar pronta. As pessoas viram a arca, milhares ou milhões de pessoas viram a arca, ou a história sobre a arca. A palavra da salvação estava exposta para eles. Imagina um barco enorme, uma arca enorme, construída, e as pessoas estavam vendo aquela arca ali. A palavra estavam expostas. Alguns viram, outros não viram. Mas todo mundo sabia para que serviria aquela arca. Para que serve uma arca, gente? Um barco para navegar e para salvar. Até porque, até aquele momento, nunca choveu, né? Então, mas as pessoas sabiam para que servia um barco. Era para navegar,
As pessoas reconheciam no olho. Não, é para navegar. Ora, foram 100 anos, sendo Deus que avisou apenas para Noé e a sua família que o mundo iria acabar. Porém, somente a família de Noé foi chamada. Os irmãos de Noé não foi chamado. E Noé tinha irmão? Tinha. Noé, filho de Lameque. Depois de Noé, está escrito na palavra que Lameque teve filhos e filhas. Teve irmãos. E os irmãos de Noé foram salvos? Os irmãos de Noé não foram salvos. Os sobrinhos de Noé não foram salvos. Ah, mas tem os 3 filhos e as 3 esposas dos filhos. Será que as esposas não tinham pai e mãe? Será que elas também não teriam irmãos? Aquela família também não foram salvos. Deus decidiu exterminar todos os seres vivos, salvando apenas a família de Noé. Apenas a família de Noé. Deus escolheu. Deus decidiu. E hoje, dentro da nossa cosmovisão humana, principalmente nesse século XX, nós muitas vezes podemos dizer, é injusto. É injusto. Deus não está sendo justo. Mas com uma arca tão grande, será que não podia salvar 2? Com certeza tinha espaço para salvar mais 2. Pelo tamanho e quantidade de bichos e espécies que foram salvas em dupla, macho e fêmea. Cada espécie, com certeza, tinha espaço para salvar mais 2. Mas Deus não permitiu que salvasse apenas mais 2. Apenas. E dentro de hoje, a gente pode ver uma situação dessa e dizer, é injusto, é injusto. Nosso Deus não é injusto. Nosso Deus, Ele é justo. Mesmo muitas vezes que nós não possamos compreender. Então, eu quero passar aqui uns 5 pontos, meus irmãos, sobre a doutrina da eleição e começar que a eleição, ela é verdadeira, ela é bíblica. Só nesses 2 versículos que nós lemos aqui, em 2 Tessalonicenses 2, 13 e 14, que eu vou ler novamente. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. A escolha de Deus é verdadeira, é bíblica e é embasado na palavra. E que nós podemos ver, e vamos passar aqui vários versículos que a gente vai olhando, analisando um por um, né? E vamos passando e depois vamos avançando dentro dessa temática da eleição. Então, em Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5, o Senhor fala, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Em Atos 13:48, os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se, glorificavam a palavra de Deus, de Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Em Marcos 13:20, não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Em Lucas 18:7, não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Que ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Em João 15:16, não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi, a vós outros, e vos designei para que vardes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, eu vos conceda. Em João 15,
no versículo 19, se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, para isso, por isso o mundo vos odeia. Romanos 11, 7. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e o mais foram endurecidos. Em 1 Tessalonicenses 5, 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante do nosso Senhor Jesus Cristo. Em 1 João 4, 19, nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Em Romanos 8, 29, porque antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Passei aqui alguns versículos para trazer e mostrar para os irmãos sobre a questão da eleição. E que é real, que é verdadeira, que nós não possamos ter medo de falar sobre esse assunto. Ou ficar envergonhado, porque é um assunto que é muito debatido e às vezes muito escondido. Não, meus irmãos. A eleição é uma verdade bíblica. A eleição é uma verdade do nosso Senhor. E que Ele, por livre e espontânea vontade, no beneplácito da sua vontade, nos escolheu. Nos escolheu. Não é um assunto fácil, como disse, meus irmãos. É um assunto que nós temos que estudar, buscar, ler, para que esse entendimento, o que nós cremos na palavra, possa entrar no nosso coração. E há uma extrema importância de estudar sobre a eleição. Voltando em 2 Tessalonicenses, no versículo 13, 14. Segundo ponto que eu quero falar, a eleição é absoluta e pessoal. Porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Como todos os desígnios de Deus, Deus tem o controle de tudo. Lembra da história de Noé? Decidiu que iria matar todos os seres viventes, menos a família de Noé, os casais de cada espécie. Deus foi injusto ao decretar a condenação dessas famílias? Deus foi injusto de não chamar mais pessoas para a arca? Não, meus irmãos. Ele foi justo, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Quando nós entendermos que nós somos totalmente depravados perante ao Senhor, totalmente condenáveis diante do Senhor, nós vamos entender quão nosso Deus é misericordioso. Sabe o que acontece muitas vezes? Nós nos achamos que somos bons. Nós achamos que somos uma pessoa boa. Eu não mato, eu não roubo, pago os meus impostos, faço tudo certinho, então eu sou uma pessoa boa. Se a gente olhar na história de Noé, Deus fala que o Espírito do Senhor está atuando ainda sobre aquelas pessoas, porque no dia que o Espírito Santo não atuar sobre essa terra hoje, nós vamos mostrar de quem nós somos verdadeiramente. Essa sociedade, os que não são escolhidos, vai mostrar verdadeiramente quem são as pessoas quando o Espírito Santo não atuar na vida dela. Vai ser como quem? Igualzinho ao Satanás. Igualzinho ao nosso inimigo. Igualzinho ao diabo. Pronto para matar, pronto para roubar, pronto para destruir. Nós somos iguais quando não há atuação do Espírito Santo.
Essa é a nossa natureza. Não, Cláudio, nós não somos semelhantes a Satanás. Nós que somos escolhidos, de jeito nenhum. Pela graça somos semelhantes a Jesus Cristo. Glória a Deus. Mas se nós não temos Jesus Cristo como nosso Senhor, nosso Salvador, eu lhe garanto, você é semelhante a Ele. É semelhante a Satanás. Noé escolheu Deus? Ou Deus escolheu Noé? Deus escolheu Noé. Deus depositou em Noé a fé da verdade. A fé é um dom de Deus que somente vem de Deus. Sem fé, meus irmãos, é impossível agradar a Deus. O texto diz, que nós lemos, que Deus nos escolheu para a salvação. Não temos nada de bom. O Senhor fala em Romanos 3, capítulo 3, versículo 10 e 11. Não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Não tem. Esse é um ponto que nós temos que entender, que nós não somos bons. É tudo pela misericórdia de Deus. É tudo pela misericórdia do nosso Senhor. Meus irmãos, como eu falei logo no começo, eu tinha esse pensamento. Que eu tinha capacidade de escolher meu Deus. Eu tinha capacidade de escolher o Senhor Jesus Cristo como meu Senhor, meu Salvador. Mas fui eu que levantei a mão. Fui eu que levantei a mão, fui eu que falei com as minhas bocas, disse: o Senhor é o meu Deus, é o meu Senhor. Fui eu que falei, mas foi pela graça de Deus atuando na sua boca, na sua mão, para dizer que o Senhor é o nosso Deus. No primeiro momento, nós podemos até entender desse jeito, que fui eu que levantei a mão, fui eu que busquei a Deus, fui eu que eu agi. Até com esse nosso erro, Deus nos perdoa. Deus nos perdoa até com esse erro. Tudo bem. Mas a questão é, quando nós vamos entender que a eternidade é buscar o nosso Senhor, e aí a gente vai entendendo que, Senhor, estou te conhecendo, cada dia mais, cada dia mais. Então o que eu achava, não era, mas eu, estudando a sua palavra, vi que foi tu que fez tudo, foi tu que agiu tudo, na minha vida, na minha história, na minha família. A minha família foi salva, né, através de um missionário que veio de São Paulo. Né, e a única família que ele conseguiu salvar desse missionário foi a minha. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, 3 irmãos. Confessei ao Senhor Jesus Cristo aos meus 14 anos de idade. Hoje eu tenho 44. São 30 anos. 30 anos. Meus irmãos, durante esses 30 anos, eu tive meus altos, tive meus baixos. Muito mais baixo. Né? Eu espero que na vida de vocês não, mas na minha vida teve muitos mais baixos. Mas durante toda essa história da minha vida, eu pequei. Eu errei. Eu envergonhei o nome do Senhor. Às vezes envergonhei a minha família pelos meus pecados. Às vezes deu vontade de afastar de Deus. Mas sabe o que Deus faz? Ele nos arrasta. Deus é insuperável. Nós tentamos nos fugir de Deus. Muitas vezes nós queremos fugir de Deus, nos afastar de Deus, mas Deus te chama. Você pode tentar fugir, você pode tentar ir embora, não adianta, você é um escolhido de Deus, você é um escolhido. Pode tentar querer, vou ficar na minha casa, não vou vir para a igreja, pode tentar fazer isso, não adianta, Deus vai te arrastar, vai te trazer. Já tentei fazer isso.
Hoje, pela glória de Deus, o local que eu sinto mais falta é essa casa, essa igreja. Viajei, fui para outro país, mas eu estava agoniado. Eu quero voltar para minha casa. Eu quero estar junto com meus irmãos, estudando a palavra, compartilhando da palavra. Não foi assim, Sérgio, que aconteceu com você também? Passou um mês, né, curtindo com a família. Mas sabe o que a gente sente? A nossa verdadeira família não é a família de sangue. A nossa verdadeira família são vocês, meus irmãos. São vocês. Por isso que eu choro na vida de cada um aqui. E me preocupo na vida de cada um. E às vezes a gente olha assim, não se preocupa, eu me preocupo. Me preocupo. Às vezes eu fico chateado porque eu sou o último a saber das coisas. Mas eu me preocupo da vida de cada um. Por quê? Porque vocês são meus irmãos. São meus irmãos. O que Cristo colocou em vocês, colocou em mim também. Esse amor. Então hoje eu tenho um laço mais importante com vocês e com Cristo do que com meu sangue, com meu irmão mais velho, meu irmão mais novo, do que com meu pai, com a minha mãe. A minha satisfação e a minha alegria é estar com os irmãos que buscam a palavra de Deus e que amam a palavra de Deus. E aqueles que não buscam, a gente tem que orar. A gente tem que orar, jejuar por cada um deles. Passei anos achando que tinha condição de escolher a Deus. E que eu tinha livre-arbítrio. Que eu podia recusar a graça. Em Efésios 2:1, Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Deus nos deu vida. Quando nós começarmos a entender que nós éramos mortos perante Deus, né? Que nós não temos vida nenhuma, nós não temos que ficar aguindo com Deus, questionando Deus, conversando com Deus, para dizer se está certo, que está errado. É como se eu estava dando um exemplo hoje de manhã com os adolescentes, é como se a gente pegasse uns blocos de brinquedos, esses bloquinhos de brinquedos mesmo, né? E a gente fizesse uma pessoa. Aí eu fiz. E aí, de repente, esse bloco dizer assim, para mim, que eu criei esse bloquinho, e dizer, você me criou errado. Você me devia ter feito desse jeito. Você não pode fazer isso, você não pode me desmontar. Não. É como se a gente não tivesse autoridade de, o meu bloco é meu. Quem é o oureiro? Quem é o barro? O vaso? Deus não tem direito de quebrar o vaso e fazer de novo, um novo. Deus tem todo esse direito. Mas a mentalidade desse século confunde e traz a sensação de hoje, desse século 21, é que eu tenho direito. Eu tenho direito. Eu tenho direito, eu tenho direito porque eu tenho direito. Essa é a sociedade hoje. Eu tenho direito. E a gente traz essa mentalidade e vamos chegar ao nosso Deus, na frente do nosso Deus, dizer, Deus, eu tenho direito. E tem gente que pega a Bíblia e dizer, Deus, se não cumprir o que está escrito, eu rasgo esse versículo, essa página. Misericórdia. Se Deus disse, é para ser cumprido. Se Deus disse que eu tenho que usufruir o melhor dessa terra, eu vou usufruir o melhor dessa terra. Porque uma pessoa abençoada por Deus é uma pessoa próspera, é uma pessoa rica. E hoje de manhã, falando com os adolescentes, disse, vocês leram a história do jovem rico? Aí quando a gente vai ler a história do jovem rico, aí eu abri lá, vamos ler a história do jovem rico. Era uma pessoa próspera, era uma pessoa rica, né? Pela cultura da época, era uma pessoa abençoada por Deus. Se esse homem é abençoado por Deus, não vai conseguir a salvação. Quem vai conseguir a salvação? Quem pode ser salvo?
E aí o Senhor, olhando firmemente para cada um deles, disse: para Deus nada é impossível. Para os homens é impossível, mas para Deus nada é impossível. Mas Deus não amou? Jesus amou. Está escrito. Jesus olhou para o jovem rico e disse: e o amou. Mas disse: venha, me segue, vende tudo. E ele disse: não quero. Não quero. Em João 15:16, fala: não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, o conceda. A eleição é absoluta e pessoal de Deus. A eleição é verdadeira e a eleição é absoluta, pessoal de Deus. Nós não nos intrometemos e Deus não deu permissão para nós intrometermos nesse assunto. A eleição, meus irmãos, é santidade. Vamos lá em 2 Tessalonicenses. Entretanto, capítulo 2, 13 e 14. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e na fé, na verdade. Deus nos chamou para sermos santos. A eleição de Deus não é uma permissão para o pecado. Não é uma permissão para não perdoar os irmãos. Não é permissão para não evangelizar. A eleição não é uma permissão para não ser um mordomo, para ser um mordomo ineficaz. A eleição não é permissão para ficar em casa e não se relacionar com seus irmãos. A eleição não é para enganar os próximos. A eleição não permite fornicar, sexo fora do casamento. A eleição não permite de a gente voltar com as nossas palavras. Seja o seu falar sim, sim, não, não. A eleição, meus irmãos, é santidade. É santidade. Deus te elegeu, Deus te chamou para sermos santos, pela santificação do Espírito. E o Espírito Santo, ele é eficaz. A obra está sendo concluída, está sendo trabalhada, está sendo desenvolvida. Você pode dizer que é um eleito. Agora, a prova da eleição se chama santidade. A prova da eleição se chama santidade. Não adianta você ir lá fora e dizer: eu sou eleito, mas vive uma vida de pecado, vive uma vida de enganação, vive uma vida de mentira. E aí você vai dizer: eu sou eleito. Não, você não é eleito. Viver uma vida igual ou semelhante ao mundo não te dá o direito de se chamar eleito do Senhor. Vá nascer de novo e se arrependa dos seus pecados. Vá nascer de novo, meu irmão, e se arrependa dos seus pecados. Uma frase de uma ministração do Spurgeon, que eu vou ler aqui agora, ele fala: a eleição nos fará santos. Nada debaixo da graciosa influência do Espírito Santo pode fazer um cristão mais santo do que no momento que ele pensa ser escolhido. O cristão vai: devo eu pecar? Ele diz. Depois de Deus ter me escolhido,
Devo eu transgredir diante de tal amor? Devo eu me desviar diante de tal afeto e misericórdia compassiva? Pelo contrário, meu Senhor, desde que me escolheste, amar-te-ei, para ti viverei. Desde que tu, eterno Deus, vieste a ser meu Pai. Dar-me-ei para ti, para ser teu para sempre. Pela eleição e redenção, entregando-me a ti, solenemente, consagrando-me para o teu serviço. Eleição é isso. Deus nos chama para a santificação, para sermos santos, sermos zelosos porque Ele nos chamou, estarmos atentos sobre isso. E é o que a palavra está ensinando aqui em 2 Tessalonicenses, que Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, vírgula, pela santificação do Espírito Santo e fé na verdade. Não tem eleição sem santificação. Não tem. É um ponto extremamente importante, porque as pessoas hoje se preocupam, né, como nós falamos, com o seu próprio umbigo, com a sua própria vontade. Mas, Cláudio, as pessoas hoje vivem dentro da base do sentimento. Eu preciso ser feliz. Eu preciso ser feliz. Se alguém não me deixa feliz, tchau. Se a igreja não me deixa feliz, tchau. Né? Se o trabalho não me deixa feliz, tchau. Hoje, essa é a geração. É a base do sentimento. E não é a base do compromisso. Não é a base da justiça de Deus. O século mudou muito. Essa última geração é muito estranha. Eu falo com os clientes, com meus amigos, né, e pergunto, como é que está essa geração? Está estranho. Está estranho. E realmente está estranho. Porque o compromisso está em o eu. O meu egocentrismo, as minhas vontades, os meus desejos. Mas a vontade de Deus, o que Deus pensa, o que Deus acha, não, isso é segundo plano. E aí a justificativa é, Deus está no meu coração. Deus está no meu coração, então, Deus em primeiro lugar, dentro do meu coração, mas as suas atitudes não demonstram isso. Não demonstram. A eleição, meus irmãos, nos faz humildes. A eleição nos faz humildes. 2 Tessalonicenses 2, 14. Para que também vos chamou mediante o nosso evangelho. A eleição exalta apenas Cristo. Ficam pensando quanta arrogância seria da nossa parte falar que nós escolhemos a Cristo. Porque Cristo morreu, meus irmãos? Para salvar o seu povo e os seus pecados, dos seus pecados. Cristo morreu pelo meu pecado. No seu íntimo, você sabe que é um pecador. No seu íntimo, você sabe que não merece estar na frente de Deus. No seu íntimo, você não tem como chegar na frente de Deus e dizer, Deus, eu quero entrar aqui, eu quero ser salvo. Porque você sabe que é sujo, é podre, e é somente pela graça e pela misericórdia do Senhor é que pode fazer isso. É somente. Perguntei lá para os adolescentes, quem aqui teria coragem de estar na frente de Deus? Aí todo mundo fica assim, ei, não sei. É só por meio de Jesus Cristo. Se Cristo não estiver na nossa frente, e a propiciação do seu sangue derramado
se não fosse pelo seu sangue derramado para cobrir os nossos pecados, nós não temos condições, ainda hoje, de estar na frente do nosso Deus. Ainda hoje. Não, Cláudio, mas eu levantei a mão. E depois dessa data, eu nasci de novo, me arrependi dos meus pecados. Certo. Eu creio nisso. Mas durante toda essa caminhada, você se manteve firme? Não pecou nenhuma vez? Você não pecou nenhuma vez? A salvação está garantida? A nossa salvação só é garantida em Jesus Cristo, meus irmãos. Não tem uma outra forma, não tem um outro meio de garantir a sua salvação. A única garantia é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Mas Ele te chama para o arrependimento, para uma vida de santidade, para uma vida na verdade e para uma verdadeira alegria e contentamento. Uma outra fase de uma ministração do Spurgeon, eu buscando, lendo. Amigos, se quiserem ser humilhados, estude a eleição, para que sejam humilhados debaixo da influência do Espírito de Deus. Aquele que é orgulhoso de sua eleição, sou orgulhoso porque eu sou eleito, não é eleito. E aquele que é humilhado debaixo de um entendimento da mesma, pode crer que é. Ele tem toda a razão para acreditar que é, porque esse é um dos mais abençoados efeitos da eleição, que nos ajuda a humilhar a nós mesmos diante de Deus. Diante de Deus. A eleição, meus irmãos, não nos faz arrogante, não nos faz altivez, se achando alguma coisa. A eleição, meus irmãos, ele nos humilha. Nos humilha. Porque você vê que tão grande foi a misericórdia de Deus para te salvar. Tão grande foi a misericórdia do Senhor. E que você enxerga que você não merece. Eu digo ainda hoje, vocês, cada um de vocês, não merecem estar no céu. Eu não mereço estar no céu. E eu não sei por que eu fui escolhido. Ainda hoje eu não sei por que eu fui escolhido, porque Deus me chamou. Eu não entendo. Estou falando com sinceridade. Eu não entendo. Muitas vezes eu olho no espelho e digo, Senhor, por que Tu me chamou? Eu sei como eu sou ruim. Eu estava conversando com os adolescentes na semana passada e estava mostrando para ele como é o meu pensamento se eu não fosse um cristão. Eu vou abrir para vocês como é o meu pensamento se eu não fosse um cristão. Se eu não fosse um cristão, eu estava bebendo. Eu gosto de cerveja. Eu estava bebendo, me deliciando com aquilo. Mas, Cláudio, qual foi a última vez que você bebeu uma cerveja? Faz 20 anos. Faz 20 anos. E eu não tenho vontade de beber. Mas é porque o Senhor mudou isso em mim. Mas se eu não fosse Deus, se não fosse Deus na minha vida, eu estava exatamente aí. Mas por quê? Porque a metade dos meus tios morreu de cirrose. A metade dos meus tios morreu de cirrose. É maldição? É. Mas foi quebrada. Foi quebrada em Cristo Jesus. Então, se tem alguma maldição, e tem, biblicamente tem maldição, ele não atinge aos eleitos. Não tem nenhuma maldição na vida de vocês, que chegam a vocês, porque foi quebrada na cruz. Se eu não fosse eleito, meus irmãos, eu ia roubar, eu ia mentir, eu ia enganar. Não tenho a menor dúvida. Mas por que, Cláudio, tu acha isso? Porque eu me lembro muito bem, aos meus 14 anos, antes de nascer de novo, quem eu era. Quem eu era. Sepulcro caiado.
um filho de um diácono, arrumadinho, indo para a igreja. Até Deus mostrar, pela sua palavra, quem eu era e como eu precisava de Deus na minha vida. Então, meus irmãos, se eu estou aqui e caminho em fé, é porque Deus me escolheu. E eu posso dizer sem medo que eu sou um eleito do Senhor, e vocês podem dizer também, eu sou um eleito do Senhor. Agora, vivo uma vida de santidade. Eu não sou perfeito, tá, meus irmãos? Eu não sou perfeito, mas vivo uma vida de santidade. Vivo uma busca ao nosso Deus. A eleição nos faz humildes. E é esse entendimento que hoje eu entendo sobre a eleição, que para dizer assim, quem sou eu? Achar alguma coisa. No começo do ano para cá, mas o começo do ano começou agora, né? Deus já mudou tanto o meu entendimento sobre a vida dos meus irmãos, a qual Deus dá a responsabilidade a mim de evangelizar, de levar a sua palavra. E muitas vezes eu vou dizer, não, pastor, conte comigo. Aonde o senhor for, eu vou. Não é porque o pastor não, é porque é minha responsabilidade que Deus deu a mim e deu a vocês de levar a palavra de Deus a todos. Mas muitas vezes da nossa arrogância, nós ficamos acomodados. Em 1 Coríntios, capítulo 1, 23, fala sobre a pregação. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Em 26, 29, no mesmo capítulo 1, irmãos, reparai vós a vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. A eleição nos humilha e nos faz humildes. Isso é uma mentira que as pessoas falam, que a eleição nos deixa arrogante, que a eleição é um pretexto para a gente não evangelizar. É uma mentira. Não tem dizendo isso na palavra. A eleição nos dá responsabilidade, porque nós temos o entendimento que vocês e eu, nós não merecemos estar no céu. Nós não merecemos estar no céu. A eleição, meus irmãos, o quinto ponto, a eleição nos leva para a glória. Os chamados, para quê? Para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem um propósito. Para quê? Para chegarmos no céu. Para sermos salvos. Não é para sermos felizes aqui na terra. Os primeiros cristãos morriam com a palavra dessa. E nós não queremos morrer, temos medo da morte. O anticristo está vindo. Esse sistema de paz que existe no Brasil, é só no Brasil, tá? Porque fora do mundo é perseguição aos cristãos. Esse sistema que tem aqui no Brasil vai mudar. O anticristo vai surgir. O iníquo vai aparecer. E quando ele aparecer, sabe o que vai acontecer? As pessoas vão dizer, ó o cristão ali. Ó o cristão ali. Sabe o que está acontecendo nos Estados Unidos? Fazendo uma analogia próxima, né? Então, Trump lá disse, olha, todo mundo que é ilegal aqui,
fora. Os vizinhos estão denunciando. Os vizinhos estão denunciando que tem gente ilegal. E a polícia está lá batendo. Desse mesmo jeito que está acontecendo lá, vai acontecer. Olha, tem um eleito ali. Tem um cristão ali. Vai aparecer. E aí só vai ficar firme. Aí você que ama o mundo, você que gosta dessa terra, dos deleites dessa terra, você vai perseguir a gente. Tenho total ciência disso. Tenho total ciência que eu posso perder todo o meu patrimônio. Tenho total ciência que eu posso perder famílias. Assim como também aqui nos dias de Noé. As pessoas estavam preocupadas com o quê? Com a sua própria vida. Não estavam preocupadas em buscar a Deus. Noé se preocupou em buscar a Deus. Qual a importância de sabermos sobre a eleição, meus irmãos? A importância é sermos vigilantes com a santificação. A importância da eleição é segurança da nossa salvação. É total segurança. Senhor, eu sou um eleito teu. Obrigado. Obrigado porque a minha salvação não está segura em mim mesmo. Está insegura em ti. Porque se depender de mim, eu já perco amanhã. Sem brincar hoje. Mas está segura em ti. A eleição para sermos obedientes à nossa missão até a volta de Cristo. A eleição é a alegria no nosso coração em meio às tribulações. Em meio às tribulações, em meio às confusões, às agonias, os estresses, Deus derrama alegria para os seus eleitos. É uma alegria que supera todo entendimento. Em Romanos 11:36, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele a glória eternamente. Amém. Deus abençoe a vida de vocês, meus irmãos. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar. E então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou. Sem culpa então me tomou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei
graça e paz nos revelou. As palmas. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu, Ele quis. E então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou. Sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render, aos teus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos teus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos teus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos teus pés vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Amém? Som. A doutrinas da graça tem sido algo desafiante para nós. Um eleito nunca diz, eu sou eleito. Um eleito sempre diz, eu sou eleito, com a cabeça baixa, porque o Senhor resolveu escolher a mim e a você. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Como? Obrigado, Senhor, por tão segurança. Porque nós não estamos seguros em nós, mas estamos seguros em Jesus Cristo. Amém. Nosso Salvador. Amém? Que o amor do Pai eterno que te escolheu, que a graça de Jesus Cristo que te salvou, que a presença e a companhia e a ação do Espírito Santo que te selou e te garante até a volta do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, desde agora, em nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor. Alguém não, que está vindo pela primeira vez hoje na igreja? Deixa eu ver se tem alguém. Não. Hoje a chuva espantou um bocado de gente, né? O povo tem medo de chuva. Os crentes de açúcar. A turma que... Ou de sal, né? A estátua de sal. João Vinícius que gosta da estátua de sal. Por favor, coloque os avisos para o mês de fevereiro.
Nós domingo que vem, já quarta-feira começa fevereiro, nós temos cultos nas quartas-feiras, cultos de doutrina, e nós convidamos os irmãos para estarem estudando a palavra junto conosco. Domingo, dia 2, nós vamos ter a ceia do Senhor, às 10 da manhã, às 18 horas, às 9 horas, EBD, tá? A partir de domingo. Não esqueça, domingo, de trazer mantimentos, cestas básicas, para ajudar os irmãos que têm necessidade. Amém? No dia 15 de fevereiro, nós vamos ter um encontro com novos membros, os irmãos que vieram de outras igrejas, que querem ser recebidos como membros da igreja. No dia 15 de fevereiro, às 16 horas, nós vamos ter um encontro com o presbitério, para você conhecer a gente saber por que você está vindo para cá. Amém? Então, no dia 15, todos os que vão ser recebidos, que já são membros, vieram de outras igrejas, já são batizados e querem ser membros da nossa igreja. Porque no dia 23, nós vamos ter o batismo. Amém? O curso de batismo está sendo ministrado domingo de manhã, às 10 horas da manhã, ok? No dia 15 ainda, às 19 horas, nós vamos ter encontro de jovens. Louvado seja o Senhor pelos nossos jovens, a juventude, Deus tem acrescentado, abençoado a juventude. Então, convide alguém, esteja conosco. E no dia 22, às 19 horas, iniciamos o nosso trabalho com homens desse ano. Amém, queridos? Homens de verdade, vamos começar o ano com as nossas reuniões de homens. Amém? E no dia 23, às 18 horas, domingo à noite, vai haver batismo aqui na nossa igreja. E recepção, aqueles que vão ser recebidos e os batizados. Amém? Hoje foi um ensaio para a semana. Amém? Amém. Hoje Deus nos equipou para a gente viver o culto da semana e domingo que vem voltar para cultuar o Senhor. Amém? Deus te abençoe e tenha uma semana abençoada. Antes de sair, queremos orar pelo Flávio e Nathalie. Eles estão fazendo um aniversário de casamento hoje, de 15 anos de casamento. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Amém. Levante a sua mão para abençoar esta casa. Senhor, nós te louvamos pela vida de Flávio e Nathalie, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela vida deles. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem guardado e uniu este casal e continua abençoando este casal. Obrigado pela vida deles. Que há mais anos que eles vivam juntos, seja vivendo para a glória do Senhor. Dá amor ao coração deles para amarem um ao outro, Senhor, para cuidarem um do outro, Senhor, até o dia do Senhor Jesus. Deus resplandeça o seu rosto sobre a sua casa, sobre o seu casamento, para a glória dele, em nome de Jesus. Amém. Parabéns para você nessa data que... Muitas felicidades, muitos anos de vida. Amém. Dá um abraço no seu irmão e diga boa semana. Vá em paz, eleito de Deus.